Deixa eu perguntar para vocês. Vocês estão lembrando que Deus chamou vocês para ser sal e luz? Vocês queriam estar numa terra só de crente, para não ter trabalho nenhum, para ter gente só perfeita, só ter santo? O que é que vocês queriam quando foram para o ministério? Vira para o irmão ao seu lado. Faz a melhor cara de crente que você puder. Fala para ele, a sua recompensa não vem das mãos de quem você está servindo. Vem das mãos do Senhor Jesus. Eu era ainda bem garoto, bem novo. E um dia eu li numa camiseta uma frase que eu nunca esqueci. Acho que a melhor tradução seria essa: servir a Deus. O salário pode não ser lá essas coisas, mas a aposentadoria é coisa de outro mundo. Irmão, o salário pode até não ser lá essas coisas, mas a aposentadoria é coisa de outro mundo. E eu e você precisamos de fato ter a atitude e a postura correta. E 2 Coríntios, no capítulo 8 e no versículo 5, o apóstolo Paulo fala a respeito de um povo. Ele diz: fizeram não somente como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Eu não estou dizendo, querido, que não vai ter gente debaixo da nossa liderança que além de se doar ao Senhor, também não se doe a nós. Eu não estou dizendo que nunca vai ter gente que honre, que reconheça ou que agradeça. Eu estou dizendo que eu e você não precisamos esperar por essas coisas para fazer o que Deus nos chamou a fazer. Quando nós somos orientados pelo propósito de agradar ao Senhor Jesus, tudo muda. Atos 20, 24, o apóstolo Paulo diz: em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi de nosso Senhor Jesus, de anunciar o evangelho da graça de Deus. Ele está dizendo, não importa, minha vida não é importante. Ele diz, o que eu preciso é cumprir o meu chamado e o meu propósito. E sabe, querido, quando eu e você estamos tão focados nesse propósito, a gente vai enfrentar com motivação o que aparecer no meio do caminho. Paulo e Silas, diz a Bíblia, estavam indo a um lugar de oração. Enquanto estavam indo no lugar de oração, aparece uma mulher com espírito de adivinhação. A Bíblia diz que eles expulsam o demônio da mulher. Por causa disso, a mulher deixou de adivinhar, de dar lucro aos seus senhores. Por causa disso, eles foram presos. Agora os caras estão lá na cadeia. A maioria de nós, quando a circunstância muda, fica desanimado. A Bíblia diz, lá pela meia-noite, os dois não dormiam, não deixavam ninguém dormir. A Bíblia diz que eles faziam o quê? Oravam e cantavam louvores. Eu imagino Paulo dizendo para Silas, cara, nós não estávamos indo orar antes de acontecer essa parada toda? Estava. Ele diz, o cenário mudou, a rotina mudou, mas o propósito permanece intacto. Nós vamos orar aqui dentro mesmo. Sabe, querido, quando você é orientado por propósitos, não importa as circunstâncias que você está enfrentando, você consegue simplesmente adaptar dentro de qualquer circunstância a manifestação e o cumprimento do propósito. E nós precisamos disso. O apóstolo Paulo recebe uma palavra profética de Ágabo. Ele diz, Ágabo tira o cinto, amarra Paulo e diz, assim farão com o dono desse cinto em Jerusalém, vão prendê-lo. Quando Ágabo deu a palavra profética, os irmãos em volta começam a dizer, pelo amor de Deus, não vá para Jerusalém. Paulo diz, gente, para de chorar, eu vou para Jerusalém. Já vi pregador dizer, Paulo foi teimoso, rebelde, não ouviu orientação de Deus. Irmão, nem Ágabo falou para ele não ir. Ágabo falou, assim farão ao dono desse cinto, vai acontecer. Ele não falou, olha, pode acontecer isso, não vá. Ele disse, vai acontecer isso. Agora, a turma ouviu o que vai acontecer, porque a gente é orientado por circunstâncias, normalmente, não por propósito. Os caras começam a dizer, não vai, não vai. Deus não está dizendo para Paulo não ir. Paulo diz, gente, o Espírito Santo me assegura que de cidade em cidade o que me esperam são cadeias e tribulações. Ele já me avisa antes o que vai acontecer, não é para que eu fuja. Ele só quer que eu saiba o preço da minha obediência. Mas ainda assim ele quer que eu entre nessa disposto a encarar e a pagar o preço de obediência para que o propósito se cumpra. Agora, o que eu e você precisamos entender, querido, se Deus deixasse a gente saber tudo que tem no ministério, a maioria de nós vazava antes de entrar. Mas por quê? Por causa de motivações equivocadas.
Mas à medida que nós vamos alinhando o coração, Deus vai começar até a antecipar e dar a letra de alguns problemas antes. Porque Ele vai enxergar em você um coração tão alinhado, que diz, esse aí aguenta saber um pouquinho mais, aguenta ter um pouquinho mais de informação. A minha expectativa, querido, não é de me aposentar cedo do ministério para curtir a vida. Eu quero ser, como eu vi o Ryan Bonk falar outro dia, como aqueles aviões gigantescos que quando vão decolar, eles precisam usar praticamente a pista toda de decolagem pelo tamanho deles. E quando chega no final da pista, ele está na maior velocidade do que quando começou. Eu, quando chegar a hora de terminar o ministério, posso estar velho, posso estar em que condição, estou dizendo para Deus, eu quero estar correndo como nunca. Eu não quero aposentar nessa terra, irmão, porque a minha recompensa não é aqui, a minha recompensa está do lado de lá. Outro dia alguém falou para mim, pastor Bruno, falou, pastor Luciano, o senhor é um homem assim que eu admiro, tão sem ambição. Falei, você está enganado. Falei, eu não tenho a ambição que você tem. Falei, você vive nessa terra para ser rico. Eu vivo nessa terra para ser rico, não aqui, para ser rico do lado de lá. Eu falei, com certeza nessa terra, talvez eu nunca vou ter dinheiro como você. Mas deixa eu garantir uma coisa. Lá no céu, nem a pau, que tu vai morar no mesmo condomínio que eu. Falei brincando. Eu sonho com a recompensa, irmão. Mas eu entendi que ela não é terrena. Irmão, eu tenho uma vida maravilhosa. Eu levanto a mão para o céu todo dia. Eu não estou dizendo que a gente vive só de sofrimento, não. Mas eu acredito que isso não é a recompensa. A recompensa está por vir. E eu e você precisamos ter um coração no ministério, de lembrar o tempo todo, estou fazendo isso para o Senhor Jesus. E no final, cada um de nós, quando ouvir Ele dizendo, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, a gente vai olhar para trás e dizer, valeu a pena, valeu cada luta, valeu cada desaforo que nós engolimos, valeu cada renúncia, valeu cada sacrifício, valeu. Quando eu e você olharmos para trás de nós e percebemos a multidão de pessoas que nós influenciamos, a vida de gente que nós mudamos, e perceber o sorriso no rosto do nosso Senhor, terá valido a pena.